Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai estar falando sobre a função hidrocarbonetos, iniciando as funções orgânicas. Como é um assunto longo, a gente dividiu em duas partes a, a aula, tá certo? A gente vai ver a parte introdutória, o que é um hidrocarboneto, as classificações e uma partezinha da nomenclatura, certo? Então, se inscreva no canal, ative o sininho e para vocês receberem notificação de novos vídeos, ok? Então, a primeira parte da função hidrocarbonetos. Então, a função hidrocarboneto eu coloquei a figurinha aqui, que vocês reconhecem que é o petróleo. Então, essa função hidrocarboneto, muitas delas vêm decorrente do petróleo, tá? Faz a destilação do petróleo para obter inúmeros desses hidrocarbonetos. O que são hidrocarbonetos? São compostos que são formados na sua cadeia, só tem carbono e hidrogênio. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos dos hidrocarbonetos. O primeiro aqui, você tem uma cadeia que ela é ramificada, formada apenas por carbono e hidrogênio. A segunda é uma cadeia aberta, né? A segunda é uma cadeia fechada, ramificada, insaturada, que tem somente carbono e hidrogênio. A terceira é uma cadeia linear, né? E cadeia aberta e insaturada. Essa cadeia é ramificada, insaturada e aberta. Então veja que tem várias possibilidades de hidrocarbonetos, vários hidrocarbonetos diferentes. A função hidrocarbonetos precisa ter apenas carbono e hidrogênio. Classificação dos hidrocarbonetos. Eles podem ser classificados em alcanos. O que são alcanos? São aqueles hidrocarbonetos que só têm ligações simples. Alcenos vai ser aquele hidrocarboneto que só tem uma dupla ligação. Alcino, o hidrocarboneto que só tem uma tripla. Alcadienos, o hidrocarboneto que tem duas duplas. Então, esse dieno, justamente porque são duas duplas. Quando a cadeia for fechada, vai ser chamado de ciclo. Então, aqui, como a cadeia é fechada e só tem ligações simples, ciclanos ou cicloalcanos. A gente pode falar qualquer um dos dois. Nesse caso aqui, a cadeia é fechada também, só que tem uma dupla ligação. Então, vai ser o cicleno ou cicloalceno. E os hidrocarbonetos podem ser também aromáticos. Aromáticos são aqueles que vão ter o anel benzênico. Como eu já expliquei a vocês, o anel benzênico, ele tem cada pontinha dessa um átomo de carbono e ele é formado com 3 duplas ligações que vão estar sofrendo ressonância. Por isso que a gente representa com esse círculo aqui. As cadeias alifáticas, cadeias abertas. Então, são encontrados alcanos, alcenos, alcinos e alcadienos, todos esses de cadeia aberta. Cadeia fechada, que são os ciclos, ciclanos ou cicloalcanos, ciclenos ou cicloalcenos. Quando a gente tem átomos, cadeias, né, substâncias, cadeias carbônicas, que só têm ligações simples, a gente vai utilizar o AN. Ligação dupla, em. Ligação tripla, in. Qual a fórmula estrutural, a fórmula geral dos hidrocarbonetos? Cada hidrocarboneto vai ter uma fórmula geral. Então, por exemplo, aqui nós encontramos um alcano. Então, quantos carbonos e quantos hidrogênios tem nesse composto aqui? Então, existe uma fórmula para a gente encontrar com mais facilidade. Então, quantos carbonos tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbonos. Então, esse N, ó, CN. Esse N aqui é o número de átomos de carbono. Então, serão quantos hidrogênios? 2 vezes 6, que é o número de átomos de carbono, mais 2. Então, ao todo, 14. Então, vai ser C6H14. Então, se a gente contar aqui, ó, 6 hidrogênios aqui, mais 6 aqui, 12, 13, 14 hidrogênios. Então, seria C6H14. Essa é a fórmula geral dos alcanos.
Qual seria a fórmula geral dos alcenos? Então, observem que os alcenos eles perdem os 2 hidrogênios aqui. Então, a fórmula geral vai ser representada desse jeito, 100 mais 2, ok? É também a fórmula geral de um ciclo alcano, porque quando fecha a cadeia, perde 2 hidrogênios. E se for um alcino? Ele tem uma tripla ligação. O que vai acontecer com a fórmula geral dele? A gente vai colocar CnH2n menos 2. Serve não só para o alcino, mas também para os dienos, alcadienos, e serve também para os ciclenos, cicloalcenos aqui, ok? É a fórmula estrutural essa fórmula geral desses hidrocarbonetos. Para a gente dar nome aos hidrocarbonetos, essa parte aqui, nomenclatura, a gente dá nome ao hidrocarboneto. A gente vai colocar um prefixo, um intermediário e sempre o final O, porque é um hidrocarboneto. E para a gente dar nome, o prefixo sempre vai ser a quantidade de átomos de carbono presente na cadeia. Então, se tiver um átomo de carbono MET, 2 ET, 3 PROP, 4 BUT, 5 PENT, 6 EX, 7 EPT, 8 OCT, 9 NONE, 10 DEC. Então, a gente vai estar utilizando sempre essa tabelinha até que vocês aprendam a trabalhar com ela, lembrem, né? Mas a partir do 5 já fica fácil de vocês lembrarem. Então, 5 é pente. Então, quando você fala em campeonato, pentacampeão, então ganhou 5 vezes. Hexacampeão, ganhou 6 vezes. Então, fica mais fácil a partir de 5 átomos de carbono vocês estarem lembrando esses prefixos. E o intermediário? O intermediário vai estar indicando o tipo de ligação que está sendo formada nos hidrocarbonetos. Se for ligação simples, vai ser sempre AN. Ligação dupla, EN. Tripla, IN. Se forem duas duplas, di, EN. Di, vocês sabem que é um prefixo que significa 2. Então, di, EN, quando forem duas ligações duplas. E como eu falei a vocês, a terminação O sempre para hidrocarbonetos. A gente vai estudar outras funções e a terminação vai estar mudando. Mas hidrocarbonetos só terminação O. Então vamos ver como é que isso se aplica. Quantos átomos de carbono tem nessa cadeia aqui? 3. 3 átomos de carbono. Qual o prefixo que nós utilizamos? Prop. E encontramos aqui uma ligação tripla. A ligação tripla, eu utilizo o quê? 1. E o final O, porque é hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio. Esse é o propino. Esse aqui são 2 átomos de carbono. 2 átomos de carbono, o prefixo et. Como tem uma dupla, a gente vai colocar en. E o final O. Esse é o eteno. Esse aqui tem 5 átomos de carbono. 5, prefixo pente. Como ele só tem ligações simples, AN. E o final O. Esse é o pentano. Vamos ver outros exemplos. Esse aqui tem 4 átomos de carbono. Esse também. Então, qual o prefixo que a gente utiliza em ambos os casos? But. Tem uma dupla ligação. Então, se tem uma dupla, en. E o final O. Certo? Aqui no caso, esse, também but, tem uma dupla ligação, en, e o final O. Observe que os dois são butenos. Como é que eu vou separar uma substância da outra? Porque elas não são substâncias iguais. Nessa aqui, a dupla ligação está entre esses dois carbonos, aqui na extremidade. Aqui a dupla ligação está no meio. Como é que eu separo uma substância da outra, se elas têm propriedades diferentes? Então, a gente vai colocar a posição da dupla ligação entre, no caso, no meio do nome, certo? Então, a gente vai localizar, primeiro a gente numera, né, a cadeia carbônica, a gente numera
os carbonos, esse aqui vai ser o carbono 1, esse o 2, esse o 3, esse o 4. Ah, porque eu numerei da direita para a esquerda. Vai ser sempre assim? Não. Numerei da direita para a esquerda, por quê? Porque a dupla ligação está mais próxima dessa extremidade. Então, eu comecei a numerar a cadeia dessa extremidade aqui, certo? E aí, a dupla ligação está entre o carbono 1 e o carbono 2. A gente vai considerar o carbono de menor número, sempre assim, ok? Então, esse é o but1-eno. Esse número 1 sempre vem, o número, né, o numeral pode ser 1, 2, sempre vem na frente do que ele indica. Então, ele está indicando que a dupla ligação. En não é da dupla? Então, eno. Ok? Nesse caso aqui, eu posso numerar tanto da esquerda para a direita como da direita para a esquerda. Observe que a dupla ligação está entre o carbono 2 e 3. Como eu falei a vocês, o de menor número, esse vai ser o but2-eno. Então, a União Internacional de Química Pura e Aplicada, que é a IUPAC, é que dita normas de nomenclatura para esses hidrocarbonetos e para inúmeros outros compostos. Tá? Então, nesse caso aqui, esses compostos, a gente diz assim, a nomenclatura IUPAC. Então, é dessa forma que a gente coloca a nomenclatura IUPAC. Os compostos, eles têm nomes comerciais também, nomes triviais, mas a gente geralmente utiliza a nomenclatura IUPAC, certo? Outro exemplo aqui. Nesse caso aqui, a gente tem um alcadieno, tem duas duplas aqui, certo? Então, a gente vai ter que primeiro contar, numerar a cadeia carbônica, né? Quantos carbonos ele tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Qual o prefixo que a gente utiliza? Ex. Como são duas duplas, a gente vai colocar dien. Mas onde é que vão estar essas duas duplas? A gente vai ter que numerar a cadeia carbônica, certo? Como eu falei a vocês, da extremidade mais próxima da insaturação, da dupla ligação. Então, a gente tem aqui uma dupla entre o carbono 1 e 2, outra dupla entre o 4 e 5. Então, na hora de colocar o nome do composto, a gente vai colocar hexa 1,4,1,4-dieno. Nesse caso aqui desse composto, a gente observa aqui que a cadeia foi colocada de maneira diferente. Mas eu explico a vocês, já tinha explicado em sala, mas nesse caso aqui, ó, cada extremidade, cada pontinha dessa tem um átomo de carbono e alguns átomos de hidrogênio, a depender de quantas ligações falta para ele se estabilizar. Então, aqui, um átomo de carbono, aqui outro, aqui outro, aqui outro, aqui outro. Então, são 5 átomos de carbono. 5 átomos, prefixo pente. Tem uma dupla ligação, então a gente vai colocar em. E o final O, porque é hidrocarboneto. Vamos numerar a cadeia mais próxima da extremidade. E nesse caso aqui, a dupla ligação está entre o carbono 2 e 3 e a gente coloca como 2, né? Qual o nome? Penta-2-eno. Hidrocarbonetos alicíclicos. Toda vez que a gente for colocar o nome de um hidrocarboneto que seja de cadeia fechada, então a gente vai colocar o prefixo, a gente vai colocar o ciclo antes do prefixo do composto, do nome do composto, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, a gente tem um composto de cadeia fechada com 3 átomos de carbono. Então, eu sei que eu vou colocar ciclo, porque a cadeia está fechada. Como 6 são 3 átomos de carbono, então o prefixo é prop. Como só tem ligações simples, então an e o final O. Esse é o ciclo propano. No caso desse aqui, ele tem 4 átomos de carbono e a cadeia é fechada. Então, ciclo, 4 átomos de carbono but, tem uma dupla ligação em e o final O. Esse é o ciclo buteno.
E para os hidrocarbonetos aromáticos, tem regra de nomenclatura? Não, não tem nenhum tipo de regra. Então, o benzeno, que é o mais comum, que a gente vai estar vendo bastante, o naftaleno, que são anéis conjugados, o antraceno e o fenantreno. Esses são os mais que a gente vê com mais facilidade em relação aos hidrocarbonetos aromáticos. Gente, bons estudos, tá? E a gente se vê na próxima aula com os hidrocarbonetos de cadeia ramificada. Tchau!